Todos digam amém, Jesus. Amém. Essa semana eu estava meditando nessa palavra, aliás, nessas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, possivelmente as duas primeiras cartas que Paulo tem escrito por volta do ano 51 depois de Cristo. E essas duas cartas são talvez as cartas de Paulo que mais falam sobre a volta de Jesus. Tanto na primeira como na segunda, a volta de Jesus é tratada com bastante cuidado, com bastante detalhes. E ao ler esse texto, irmãos, o Espírito Santo me chamou a atenção de que no arrebatamento da igreja haverá uma sequência de eventos. O arrebatamento da igreja não vai ser uma coisa bagunçada, desordenada. Esse texto mostra que há uma sequência que vai ser seguida. Porque o nosso Deus não é Deus de desordem. O nosso Deus não é Deus de bagunça. Algumas pessoas, por não conhecerem o Espírito Santo, por exemplo, afirmam que o dia de Pentecostes foi uma bagunça. O dia de Pentecostes não foi bagunça nenhuma. Aconteceu de acordo com o que o Espírito Santo dirigiu e concedeu. Aconteceu de acordo com o que Jesus já havia previsto. Então nosso Deus não é um Deus desordeiro. O nosso Deus não é um Deus de imprevistos. O nosso Deus não é um Deus que faz as coisas em cima da hora. Esqueci, deixa eu sair correndo. O nosso Deus não é assim. Tudo que o nosso Deus fará está previsto na sua bendita palavra. E o arrebatamento da igreja não é diferente, não foge a essa regra. Há uma sequência aqui. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que Deus vai dar a sua palavra de ordem. O texto está dizendo aí, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Quem vai dar a ordem para o arrebatamento da igreja não serão anjos, é o próprio Deus. Gostaria que você abrisse comigo, hoje nós vamos abrir alguns textos, porque é um assunto muito, muito importante, e nós precisamos olhar o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E o primeiro texto é Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. A respeito daquele dia. Que dia é esse? É o dia da volta do Senhor. É quando Jesus virá buscar, é o dia do arrebatamento. Ninguém sabe. Se você ouvir alguma profecia, alguma pregação dizendo, olha, Jesus vai voltar no dia 18 de agosto de 2021. É mentira. É carne. É ação de espíritos enganadores. Aliás, Jesus, nesse capítulo 24, ele mesmo fala que muitos viriam no nome dele, no versículo 5. Pastor, mas eu fui numa vigília. E lá profetizaram o dia, a hora que Jesus vai voltar. Fuja desse tipo de coisa. Porque o texto é tácito, ele é claro. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Não, pastor, mas foi um anjo que revelou. Não, não foi. Porque o texto diz, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Está vendo como é? É Deus que vai dar a ordem para esse dia acontecer. É Deus que vai falar. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, meus amados, se você puder ir comigo, no versículo de número 10, esse dia será um dia de grande destruição, meus amados.
Um dia em que a natureza vai ser abalada, a face da terra vai ser abalada, os céus serão abalados. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Esse é o dia do Senhor. Pastor, mas aí onde é que fica a tribulação? Onde é que fica não sei o quê? Isso nós vamos estudar mais adiante. Mas o dia do Senhor não vai ser brincadeira não, querido. Mas olha como Deus é maravilhoso. E a igreja estará com ele. A igreja estará com ele. Quem pode glorificar Jesus? Voltando lá para 1 Tessalonicenses 4,16, o texto segue dizendo: dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. O arcanjo aqui só pode ser Miguel. Porque Miguel é o único anjo que na Bíblia é chamado de arcanjo. Arcanjo quer dizer um anjo líder de todos os demais anjos. Miguel está acima de Gabriel, queridos. Gabriel, a gente percebe na Bíblia que ele é alguém que transmitiu muitas ordens de Deus, principalmente no livro de Daniel, lá em Lucas capítulo 1, versículo 19 em diante, você vai ver isso. Aqui é Miguel. É o mesmo Miguel que nós vamos ver daqui a pouco, que Judas cita. Para quem que ele está transmitindo essa ordem? Não é para Jesus. Porque aqui existe a questão da unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse momento do arrebatamento da igreja, Jesus já está com o Pai há muito tempo. Essa ordem ele vai dar aos anjos que estão subordinados a ele. Veja lá em Mateus 24, 31, novamente. Olha como é a ordem de Deus, como as coisas de Deus são ordenadas. Mateus 24, 31. Não tenha vergonha de glorificar a Deus, não. Viu, queridos? Eu não falo isso para estimular um movimento histérico, mas é porque Deus é Deus de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor, né? Mateus 24, 31 diz: e ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, grande barulho, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui eu vejo algo maravilhoso. Os anjos vão reunir quem estiver vivo. Mas os que estiverem mortos serão ressuscitados pelo Filho. Porque o Filho disse: eu sou a ressurreição e a vida. Está vendo como é a ordem de Deus? Anjo não faz o que ele quer. Tudo acontece dentro do plano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses anjos que vão receber a ordem de Miguel, eles vão acompanhar o Senhor Jesus neste dia. Marcos capítulo 8, versículo 38. Marcos 8, 38. Acompanha aí na sua Bíblia. Como é que eu aprendo, pastor, a achar as coisas na Bíblia? Abrindo, achando, procurando. Mandalete, eu ia perguntar agora da senhora, Mandalete, agora que eu vi a senhora sentadinha aí. Eu pensei que a senhora não tinha vindo. Eu olhei e não vi a senhora. Tá tudo bem, né? Graças a Deus. Marcos 8, 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem é Jesus, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então essa ordem do arcanjo só pode ser para os anjos.
Não pode ser para mais ninguém. Amém, queridos? E no texto que nós já lemos de Mateus 24, 31, nós vamos perceber que esses anjos vão receber as ordens para reunir os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Como é que eles vão fazer isso? Eu não sei. Isso é algo entre eles e o Senhor. Mas eles vão fazer isso, porque está escrito que eles farão. Amém, amados? Seguindo então, perdão, mais uma vez, em 1 de Tessalonicenses 4:16, se puder deixar marcadinho aí, a gente vai ficar voltando várias vezes aí. Nós também vamos ver aqui que o texto diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, aí vem, descerá dos céus. Jesus descerá dos céus. Por que descerá dos céus? Porque ele está entronizado à destra do Pai. Jesus não voltará para buscar a igreja como aquele garotinho que ficou lá na manjedoura. Jesus, ele volta para buscar a sua igreja como Senhor dos senhores e Rei dos reis, entronizado, glorificado, exaltado. Aleluia, Jesus. Agora, quando ele descer dos céus, esta vinda será repentina, como eu já disse, aí mesmo nesta carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele escreve, continuando o assunto do arrebatamento da igreja, ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Como é que o ladrão vai à noite? Ele chega na porta da casa de alguém e fica gritando: ô, eu vim te roubar. Ou então: ó, semana que vem, hein, eu vou passar e vou levar tudo. Ladrão não faz isso, né? Ladrão é o contrário. Você chega em casa, você percebeu que ele chegou antes de você, né? O dia do Senhor será assim, repentino. Pastor, mas por que ele não avisa? Ele já avisou. Mas o senhor disse que ninguém sabe. Ué, mas você não precisa saber que dia que é. Você só precisa saber que ele vem. Diga para o seu irmão: ele vem, querido. Ele vem. Aleluia. Meu Deus do céu. Olha, eu fico assim, esse é um dos assuntos que eu mais gosto de pregar, irmãos. Eu fico maravilhado com escatologia, com a volta de Jesus. Eu fico assim, abobado diante desses temas, porque a maneira como Deus vai fazendo, a ordem que Deus vai fazendo, tudo em Deus tem um porquê, tem uma explicação, tem uma razão de ser, e a Bíblia esclarece tudo isso, isso é maravilhoso. Então vai ser repentina, mas vai ser também resplandecente. Veja lá em Mateus capítulo 24, versículo 27. Pastor, mas que tanto você volta para Mateus 24, porque esse foi o último sermão de Jesus antes dele subir aos céus, e é onde ele mais fala a respeito da sua volta. Não é o único lugar da Bíblia ou dos evangelhos, mas é onde ele fala com muito detalhe. Mateus capítulo 24, versículo 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você já viu um relâmpago como ele é? Não um raio. Raio é de um jeito, relâmpago é do outro, né? O relâmpago parece que ele explode lá no fundo do céu, né? E você vê ele de ponta a ponta. Algo assim impressionante. Assim vai ser a vinda de Jesus. Resplandecente, impressionante, tremenda, meus amados. Gloriosa, meus queridos. Não é a vinda de um cantorzinho, ou seja lá de quem. É do Filho do Deus vivo. É do Rei dos reis. É do Senhor dos senhores. É do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aleluia. Jesus virá, meus amados. Mas nesse próprio texto de Mateus 24, 30, para os que não crerem
ou para os que estiverem desviados naquele dia e não se reconciliaram, será um dia de lamento. Olha aí o que diz no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso aqui é uma coisa muito forte, muito importante. Esse sinal só vai aparecer no momento que ele estiver voltando, não aparece antes. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. É óbvio que a igreja não está aqui no meio. Porque na volta de Jesus, Fabi, a igreja não vai se lamentar. Aleluia. A volta de Jesus vai ser o dia que a gente mais espera. É o dia que a gente mais deseja, aleluia. Todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Por que com poder e muita glória? Porque ele vem como o Senhor dos senhores, repito pela terceira vez, e como o Rei dos reis. Isso é um sinal de juízo de Deus para o mundo. Nessa hora muita gente vai se lamentar, por quê? Porque eu ouvi o Fabiano pregando para mim aquele sábado junto com a Bia Moreno, que Jesus voltaria, e eu não dei crédito e ele voltou, e aqui não há a menor possibilidade de ninguém dizer, Jesus eu quero ir, não há, porque Jesus ele volta, meu irmão, para buscar a sua igreja, os que já estão em Cristo. Eu sei que nós como brasileiros, nós somos sentimentais, nós somos emocionais, nós somos assim, né, com o coração bastante mole, e a gente pensa, mas poxa, vai deixar de fora. Meus irmãos, Jesus ascendeu aos céus por volta lá do ano 40 e poucos depois de Cristo. Desde lá até agora, dia 11 de agosto de 2019, nós estamos pregando que Jesus voltará. Jesus não é injusto, Jesus não é ruim, coisa nenhuma. São as pessoas que têm o coração duro. Você quer ver como é duro o coração das pessoas? Deixa eu só te mostrar um texto na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9. Porque Jesus virá. Jesus buscará a sua igreja. Jesus ordenará os juízos sobre a face da terra. Mas também alguém vai aparecer. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo. Quem é o iníquo? Iníquo aqui está ligado à iniquidade. O iníquo é o anticristo, queridos. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Você pode ler, eu já ensinei para vocês aqui Apocalipse 13. Você vai ver lá as duas bestas que surgirão sobre a face da terra. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem, os que lamentarão. Agora, olha o que diz o texto, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então Deus não é injusto. As pessoas é que preferiram o engano da justiça do que a verdade do Senhor. E aí diz assim, é por isso, por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É a dureza do coração das pessoas. Não querem ouvir, não querem aceitar, não querem se render. O dia que Jesus voltar, para essas pessoas, infelizmente, será um dia de lamento profundo, profundo. Porque elas vão perceber
que aquilo que elas desprezaram, aquilo que elas não creram, aquilo que elas ridicularizaram, aquilo que elas ofenderam, era verdade. Mas elas, irmão Antônio, não acolheram o amor à verdade. Elas preferiram os enganos da injustiça. Elas preferiram as coisas erradas. Aquele dia vai ser um dia de lamento. Mas o fato é que Jesus voltará. Ele descerá dos céus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas o texto de 1 Tessalonicenses 4,16, ele segue. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Percebe? Os mortos em Cristo não serão esquecidos. O poder da ressurreição em Cristo vai incidir sobre eles. Eles serão ressurretos. O Senhor está querendo dizer que aquele irmão que morreu lá em Roma, todos serão ressuscitados. Então, para pensar a multidão que nós estamos falando. E aí um dia Deus disse para Abraão que os teus filhos serão tão numerosos como a areia da praia. Aquela palavra ou como as estrelas do céu, Jesus estava falando deste dia. Por quê? Porque a população de Israel aqui na terra não passa de 3, 4 milhões, eu não me lembro direito. Para ser tão numerosos como a areia da praia, tem que ser muita gente. E muita gente só no arrebatamento. Vai vir gente de todas as eras. Todos que morreram em Cristo serão ressuscitados. Aí você vai perguntar, pastor, mas vai ter só osso? Lembra de Ezequiel, capítulo 37, do vale de ossos secos? O que Deus fala para Ezequiel? A pergunta, poderão reviver estes ossos? Ele diz, Senhor, tu o sabes. E de repente naquela visão, ele vê osso se juntando a osso. Ele vê aquela coisa maravilhosa acontecendo. E aquilo que era um vale de ossos secos se tornará um exército poderoso. Eu estou citando isso para você ver como Deus tem poder para ressuscitar todos os mortos. Por isso que Jesus fala, Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, tragada foi a morte. Sabe por quê? Porque a morte tem aquele emblema de pôr um fim em tudo. Em Cristo, a morte não põe fim em nada. Em Cristo, quem põe fim em tudo é aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vai ser muita gente. Olha, se fosse hoje o arrebatamento da igreja, existem hoje na face da terra cerca de 2 bilhões de crentes. 2 bilhões, mais ou menos isso. Seriam 2 bilhões sendo tirados da terra. Mas esse número será muito maior, porque eu estou falando dos crentes vivos hoje. 11 de agosto de 2019, o arrebatamento vai trazer todos os mortos em Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem vai vir nessa lista? Vai vir Abraão, vai vir Noé, e todos aquela lista de Hebreus 11, que foram justificados pela sua fé. Vai vir, irmãos, a multidão é incontável. Lembra que a gente canta? Tantos como a areia da praia. Quem sabe canta? Tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia.
Meu Deus, aleluia. Queridos, nós fazemos parte do plano mais glorioso que existe, queridos. Glória a Deus, aleluia. Agora, olha que coisa linda. Veja 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54 comigo. Mesmo que você já sabe, vocês que dão aula no seminário, não tem problema, não sejamos jamais, irmãos, pessoas presunçosas diante do Senhor. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela se renova a cada manhã. O nosso conhecimento de Deus expande a cada dia. Não tem essa história, eu já sei tudo, eu já não sei o que. Não existe isso, amados. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 50. Eu estou fazendo um paralelo de 1 Tessalonicenses 4,16 com outros textos, para você ver a abrangência da palavra. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele está falando desse corpo que foi afetado pelo pecado. Aí ele diz assim no 51. Eis que vos digo um mistério. Então não adianta querer correr atrás para descobrir que mistério é esse. Porque o Senhor está dizendo através de Paulo, um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Você vê que em consonância com o que a gente leu em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Mortos os que estiverem vivos. Nem todos dormiremos. Mas ele diz, mas transformados seremos todos. Todos quem? Vivos e mortos. Meu Jesus, é um mistério mesmo, né, irmãos? Aí ele diz assim, como é que vai ser essa transformação? Veja se existe algum processo mais rápido na face da terra de toda essa tecnologia que nós temos. Num momento. Só Deus é isso mesmo, Zé. Num abrir e fechar de olhos. Você consegue medir no tempo quanto é que gasta para abrir e fechar o olho? Piscar? A gente nem percebe quando pisca, não é? Só quando alguém fala, né? Parece que a gente quer olhar a gente piscando. Mas o piscar de olhos é tão rápido, não é? Pastor, será que é 1 segundo? Muito menos. Eu não sei. Isso aqui é rápido. E o texto diz, no momento. Num abrir e fechar de olhos. E eu acho que o texto me permite dizer algo, Fabiano. Que a hora que alguém fizer assim e abrir, a igreja não estará mais na terra. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Por que a gente vai brincar com Jesus, irmãos? Por que tanta gente não leva Jesus a sério? Um abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta. Essa trombeta não vai tocar na terra. Ninguém na terra vai ouvi-la. Essa trombeta vai tocar no céu. Os anjos é que ouvirão, o Filho é que ouvirá. Aqui na terra ninguém ouvirá. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Um novo corpo. Diz assim, porque é necessário que este corpo corruptível, que experimentou o pecado, se revista da incorruptibilidade de um corpo, irmã Terezinha querida, que nunca experimentou o pecado. E só tem um corpo que nunca experimentou o pecado, o corpo de Jesus. Não, pastor, experimentou sim quando ele levou meu pecado na cruz. Ele nunca pecou.
Ele levou a minha culpa e a tua culpa. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Só tem um que venceu a morte. A imortalidade só em Cristo. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas aí Paulo diz, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Que vitória é essa? É vitória só porque arrumou um emprego, só porque teve uma cura? Não, é a vitória sobre a morte, é ressurreição, é vida eterna com o Senhor, aleluia. Aí Paulo deixa a palavra que eu e você temos que carregar no coração. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, não vacilem. Sejam inabaláveis, não se deixem derrubar por nada do inimigo, e sempre abundantes na obra do Senhor. Não é ser domingueiro, não é ser crente conta-gota, só um pouquinho para Jesus e tudo para mim, não. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por quê? Porque trabalho que não é vão é trabalho que tem recompensa. O trabalhador trabalha o mês inteiro, mas o que ele recebe no final do mês não é recompensa, é salário. Nós não trabalhamos, nós não fizemos nada, Jesus fez tudo, e a recompensa que nos espera, o que Paulo fala, no Senhor o seu trabalho não é vão, é a vida eterna com Cristo Jesus nosso Senhor. Quantos podem glorificar Jesus? Glória a Jesus. Convido você a olhar comigo Filipenses capítulo 3. Aleluia. A partir do verso 17. Por favor, toda a atenção na palavra do Senhor, queridos. Para o bem da tua alma, isso. Filipenses capítulo 3, verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Note o que Paulo fala, andam entre nós, portanto estavam dentro da igreja. Paulo os chama de inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Vocês ouviram, queridos? Que palavra forte é essa? Meu Deus do céu. O destino deles é a perdição, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aí ele diz para nós, pois a nossa pátria está nos céus. Essa palavra aqui é muito linda e é muito precisa, porque Paulo está escrevendo a uma igreja que fisicamente morava numa das maiores cidades do Império Romano, que era Filipos. É como se Paulo estivesse dizendo, o que nós temos da parte de Deus é muito melhor do que os romanos podem dar para quem quer que seja. A nossa pátria está nos céus. Aí ele diz assim, olha que maravilha, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De onde? O Salvador vem de onde? Lá do céu.
Onde é que está a nossa pátria? Lá no céu. Lembra de João 14, 1 e 2? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aleluia. Você vê como as coisas se encaixam, irmãos? Aleluia, isso não é coincidência. Aí tem gente que fala assim, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia é homem que escreveu. Elefante que não foi, né? Mas a revelação veio de quem? Veio de Deus. Aleluia. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e agora vem, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. É o corpo, nós não vamos ser iguais a Jesus, senhores como Jesus, como tem uns malucos pregando por aí. Não, o nosso corpo será um corpo glorificado como é o corpo de Jesus. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É por isso que osso vai juntar. É por isso que quem morreu lá no primeiro século da era cristã e quem tiver morrido o ano passado, caso a volta de Jesus fosse hoje, todos ressuscitarão transformados com o corpo glorificado. Por causa do quê? Da eficácia do seu poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas, inclusive a morte. Glória a Deus. Nessa mesma direção, você virar algumas páginas, você chega aí na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 4, que é um texto que fala da nossa união com Cristo glorificado. No versículo 4, o apóstolo Paulo escreve assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, portanto, falando do arrebatamento da igreja, então vós também sereis manifestados com ele. E termina aí o versículo. Então vós sereis manifestados com ele em glória, um novo corpo para a glória de Jesus. E fechando esse pensamento maravilhoso acerca da nossa transformação, essa verdade gloriosa, vai em 1 de João, capítulo 3, versículo 2. 1 de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, ele é Jesus. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Não está escrito iguais, semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aleluia. Haveremos de vê-lo como ele é. Você quer ter uma noção de como é que a gente vai vê-lo? João fez uma descrição para nós no livro do Apocalipse. É claro que ele fez uma descrição dentro daquilo que a visão humana, o entendimento humano poderia comportar, não é? E no Apocalipse, no capítulo 1, no verso 12, Apocalipse, capítulo 1, verso 12, deixa eu ler a partir do versículo 10 para vocês. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz. Esse dia do Senhor não é o dia do arrebatamento, porque aí não teria sentido João escrever. Provavelmente esse dia do Senhor que João fala que é o domingo. Talvez ele tenha tido essa visão num domingo. Ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros de ouro, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Jesus vestido como que uma túnica, eu não sei como chama esse tipo de roupa, mas uma roupa de nobreza, só os nobres usavam essa roupa. Aleluia. E cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Como é o sol na sua força? É o sol ao meio-dia, meus amados. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Mas essa é uma visão que João tem aqui na terra. E o texto da palavra de Deus que nós lemos anteriormente, na primeira carta de João, diz que nós haveremos de vê-lo como ele é. Nós já teremos o corpo glorificado. Nós já estaremos nas mansões celestiais. Nós já estaremos nas ruas de ouro. Nós já estaremos na Nova Jerusalém. Nós já estaremos com o Senhor para sempre. E aí haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia. Meu Deus, irmãos. Então, voltando aqui para 1 Tessalonicenses 4:16. Agora eu vou ler o 17. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Entre nuvens. Jesus, como eu disse há pouco tempo atrás, ele não pisará a terra. O encontro com a igreja será no céu, entre nuvens. Interessante, irmãos, que após a ressurreição de Jesus, e eu estou indo lá para Atos capítulo 1, Lucas escreveu a respeito dos dias após a ressurreição. Jesus já havia aparecido aos seus discípulos. A notícia da ressurreição de Jesus não era mais um segredo. Versículo 6 diz assim, Atos 1:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Por que eles estão fazendo essa pergunta? Porque Jesus disse que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. Jesus já está vários dias sobre a face da terra, ressurreto, vencedor sobre a morte. O versículo 3, que ele diz que ele lhes apareceu durante 40 dias. Senhor, então quer dizer que nós vamos ser batizados com o Espírito Santo e o Senhor vai restaurar a sorte de Israel. Israel não vai ficar mais dominado pelos romanos, nós não vamos ser mais um povo oprimido, nós vamos ser um povo livre, a maior nação da terra. E o Senhor responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas
que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder. Ele reafirma o que ele disse no verso 5. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado aos céus. À vista deles, eles viram Jesus ser levado aos céus. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, olhando lá para o céu e vendo Jesus sendo levado, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, foi levado ao céu, virá do modo como o vistes subir. Aleluia! Em absoluta concordância com o que nós lemos aqui no versículo 17 de 1 de Tessalonicenses. Seremos arrebatados com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Jesus não tocará a terra no arrebatamento. Por que que ele não tocará? Ele não tocará porque ele já estará glorificado e a terra estará cheia de pecado. Os juízos de Deus ainda não aconteceram. É por isso que ele não tocará. E a igreja vai se encontrar com ele nos ares. Agora pense, vamos pensar um pouquinho, irmãos. Vocês estão cansados já? Não, glória a Deus por isso. Então imagine, Deus dá a ordem. Miguel bota o exército do céu para funcionar. Anjaiada correndo para tudo quanto é lado, para cumprir o seu papel. Alguns vão vencer com Jesus em glória, outros vão reunir os escolhidos, e está aquela agitação no céu. Eu disse agitação, não desorganização. A trombeta soa. Jesus começa a vir. No mesmo momento, os mortos começam a ressuscitar. E pelo que o texto diz, eles não vão ressuscitar em etapas, não. Eles vão ressuscitar de uma vez só. Pastor, mas espera aí, é num piscar de olhos. A Silva já observou perfeitamente. Você está querendo dizer que vai ser assim, então? Eu não estou querendo dizer. Quem está dizendo isso é a Bíblia. Aleluia. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui na terra, quem sabe num culto como esse. Louvando a Jesus, glorificando a Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. E no momento que os mortos ressuscitam num piscar de olhos, a igreja some da terra. Tem mais crente nenhum na terra. Aleluia, Jesus. A noiva vai se encontrar com o noivo. Aleluia, Jesus. A noiva já está com o corpo glorificado, irmã Marli. A noiva está com um corpo que só pode existir lá na glória com Jesus. A noiva está com um novo corpo. A noiva está com o mesmo corpo, semelhante em glória ao noivo. É o preparo final para as bodas do Cordeiro. E você vai dizer assim, aonde que a Bíblia fala de bodas do Cordeiro? Oh, meu amado, em muitos lugares, mas principalmente no livro do Apocalipse, que é um livro que eu gosto demais, aleluia, Jesus, aonde a palavra de Deus diz assim, quer ver? Deixa eu achar aqui que eu já até perdi o texto. A gente fica tudo empolgado aqui, né? E acaba, Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. Olha o céu como vai receber a noiva. Olha como o céu estará no momento que a igreja gloriosa chegar.
assim: alegremo-nos. Quem é que está dizendo alegremo-nos? Não é a igreja. São as miríades e milhões de anjos no céu. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho fino, finíssimo, resplandecente e puro. Sabe o que esse texto está dizendo? A festa no céu, porque chegou a hora do casamento, a hora das bodas, a hora do noivo e da noiva se unirem para toda a eternidade. Aleluia! Festa no céu. Diga comigo, festa no céu. Triunfo da cruz. Glória ao Cordeiro. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia! Aleluia! Interessante, irmãos, que você pode pensar assim: tudo isso é muito imaginativo, tudo isso é muito subjetivo, não sei se isso é verdade, não. É verdade porque está escrito, em primeiro lugar. A maior razão é essa, porque está escrito. Não é porque Zezinho teve visão, missionáriozinho teve visão, não. É porque está escrito. A minha certeza, a tua certeza, a nossa certeza que isso vai acontecer é porque está escrito na palavra de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, você pode ir lá comigo no capítulo 5, eu já estou terminando. Quando ele fala a respeito de marido, esposa, os deveres de um para com o outro e tal, em Efésios 5, 25, o texto diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Olha só. Como também Cristo. Acompanha na sua Bíblia, por favor. Tenha essa disciplina de olhar para a Bíblia, de ler a Bíblia. Assim também, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Primeira coisa que eu queria te dizer nesse texto: Cristo não amou a igreja depois da cruz. Cristo já tinha isso no coração dele antes da fundação do mundo. Portanto, se alguém te perguntar assim: há quanto tempo Jesus te ama? Você pode dizer assim: é um amor eterno. Esse é amor eterno. Não é amor eterno a time de futebol. É a Jesus, ou melhor, é de Jesus para conosco. Aí no 26 ele diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Absolutamente também em concordância a João 17:17, quando na oração dele ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele está nos santificando através da sua palavra. Então quem não lê a Bíblia, quem não ouve a Bíblia, quem não obedece a Bíblia, não pode ser santificado, vai estar em pecado o tempo todo. E se tiver em pecado o tempo todo, esse dia do encontro vai ser dia de lamento. Para que a santificasse. Depois no 27 ele diz: por que ele a santifica? Para a apresentar a si mesmo. Olha como a igreja vai chegar no céu. Igreja gloriosa. Gloriosa por quê? O corpo glorificado. Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, sem pecado, pura. Pura. A igreja que vai para o céu é santa e é pura. E ele diz: porém, santa e sem defeito. Esse novo corpo vai nos conferir
perfeição. Essa gente que prega essas mensagens capciosas que a gente vê por aí, só para atrair multidão de gente que não quer compromisso com Jesus, que diz assim, é impossível ele ser amor e largar alguém para trás. Ele está dizendo na palavra dele que ele santifica a sua igreja. Lembra lá o escritor aos Hebreus que fala que sem santificação ninguém verá a Deus? Então qual é o padrão de vida da igreja? É uma igreja carnal, mundana, que se divide entre os pecados e a carne? Não. O padrão de Jesus para a igreja é santidade. Ai, mas ninguém pode ser santo. Pode, se der ouvido à palavra de Deus. Não santa nesse jeito pejorativo que esse mundo podre fala, para querer zombar do evangelho. Mas santa no sentido de estar sendo preparada para encontrar-se com Jesus. Bom, pastor, legal. E aí? E aí que o arrebatamento da igreja vai ser absolutamente o cumprimento da vontade de Jesus. Penúltimo texto, João 17, versículo 24. Quem pode ser como Jesus? Meu Deus. Como eu gostaria que você amasse essa palavra de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Você está dizendo que eu não amo? Não, eu estou dizendo que eu gostaria que você amasse essa palavra de todo o teu coração. João capítulo 17, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes. E olha o que diz depois. Aleluia. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O arrebatamento da igreja é cumprimento da vontade de Jesus. Então tá, pastor, e o que é que a gente faz com isso aí? Voltamos lá para 1 Tessalonicenses. E eu vou encerrar aqui. Quero ler com os irmãos 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 4 a 11. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Olha o privilégio da igreja de Jesus, da igreja santa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Por causa de Jesus, viu, irmãos? Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. O que é ser sóbrio? Eu sei que ele vem. E se eu sei que ele vem, o que é que eu tenho que fazer? Ele diz aqui, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Vivendo pela fé, vivendo em amor, porque ele está falando à igreja. E tendo a esperança da salvação que em breve vai se realizar. Aí ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira. Espera aí, interprete isso. Ele não disse aqui, ele não destinou ninguém para a ira. Não,
Ele está dizendo, Deus não nos destinou. Nos quem? A igreja. Então é sinal que Deus destinou pessoas para a ira. E quem são as pessoas que Deus destinou para a ira? Aquelas que vão lamentar quando Jesus voltar. Aquelas que não creram no Evangelho. Aquelas que estarão desviados sem ter tido nenhuma vontade ou desejo de voltar para o Senhor. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação vai se consumar no momento que o arrebatamento acontecer. Por enquanto, ela é uma esperança. Isso é muito sério. Para alcançar a salvação, não é mediante os nossos méritos, mas é mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ué, ele está se contradizendo? Não. Quer vigiemos é para os vivos, quer durmamos é para os mortos em Cristo. Então voltamos lá para 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que o arrebatamento vai alcançar vivos e mortos. Porque ele diz, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então ele não está falando de quem está em trevas, porque quem está em trevas não está em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O que nós devemos fazer uns com os outros? Ao invés, muitas vezes, de gastarmos tanto tempo com coisas desnecessárias, estarmos um ao outro estimulando, consolando e falando das coisas do Senhor. Ao invés de ficarmos, às vezes, murmurando, reclamando, estarmos dizendo, querido, não murmure, não reclame, porque Jesus em breve virá nos buscar, amado. Aquele irmão que chega, eu vou largar tudo porque eu estou cansado, é tanta luta. Irmão, não largue não, porque o grande dia está chegando. Isso é consolai-vos uns aos outros. Aquele que diz, isso aí é tudo mentira, isso aí é tudo enganação, o que ele quer é dinheiro da gente. Não, irmão, isso aí não tem nada a ver com o pastor e nem com o dinheiro. Isso tem a ver com o plano de salvação de Jesus. Fica firme, irmão, permanece na presença do Senhor. Meu irmão, entenda que você e eu, nós não podemos viver em pecado. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo e nos arrependermos e nos santificarmos a cada dia, porque Jesus está nos preparando para o grande encontro com Ele. Igreja do Senhor, é tempo de vigilância, é tempo de consagração, porque Jesus vem aí, querido. O diabo investiu forte contra a igreja, com pregadores que transformaram a mensagem cristã em piada, com pessoas que fizeram piadas dos problemas da igreja e encheram as redes sociais com isso. Mas o que Jesus nos chama, queridos, é para a gente vigiar, porque o dia vem vindo. E ele vem. E ele virá. E ele buscará a sua igreja. Vigiemos e nos consagremos. Não é só orando, não é só jejuando, mas é evitando o pecado. É dizendo não para o pecado. Como assim, pastor? Dizendo não para aquilo que Deus diz não. O padrão não é você, o padrão não sou eu, o padrão não é o amigo, não é a igreja, o padrão é Deus, é Cristo. Se Deus não se agrada, nós também não nos agradamos. Se Deus não quer, nós também não queremos. Porque nós estamos sendo preparados para o casamento, para o grande encontro com Jesus. Não viva esse cristianismo isolado. Pastor, eu não presto muita atenção no culto, porque na minha casa eu presto. Você está em pecado fazendo isso. Você está pecando e prejudicando a sua vida. Porque no devocional é você e Jesus. Aqui é Jesus tratando a sua igreja.
Por isso que ele deu pastores, deu mestres, para edificação do corpo. Você não é a última bolacha do pacote para achar que Deus abriu uma exceção para você. E o senhor ficou bravo? Não. É que nós muitas vezes nos sentimos senhores da nossa própria fé. A nossa fé tem um dono, a nossa fé tem um dono. E este dono é o autor e consumador dela, o Senhor Jesus. Portanto, eu não vivo como um menininho mimado que faço o que eu quero, que grito quando eu quero, que vou quando eu quero. Eu vivo em submissão àquele que me amou, àquele que virá me buscar, àquele que está me preparando para eu morar no lugar mais lindo que existe, que é a glória celestial. Cuidado com essas carreiras solo na vida cristã, estimulada por gente que não sabe nada da Bíblia. Estimulada por falsos pastores, falsos pregadores, falsos missionários, falsos apóstolos. Nós não. Em casa a gente ora, busca a Deus, temos o nosso devocional. E na casa do Senhor, Deus nos trata como congregação do Senhor. O meu pastor é Jesus. Você deixa de ser menino se você pensa assim. Ele é o supremo pastor. Mas ele deixou pastores para te apacentar, para cuidar de você. E é para isso que eu estou aqui. E acabei de apacentar você agora, quando eu encerro essa palavra. Não estimule no coração de ninguém essa independência religiosa, essa independência congregacional. Não, diga para o irmão, irmão, você está longe, você tem que vir para perto, querido. Porque a Bíblia diz, não deixai-vos de congregar, como é costume de muitos. Amém? Vamos ficar de pé. Bendito seja o teu nome, pelo teu cuidado para conosco, pelo teu zelo para com as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Muito obrigado. Glória a Deus. Irmãos amados, irmãos queridos, cuidado, queridos. Vamos ficar firmes até o fim. Aleluia. Porque esse dia está chegando. Breve virá. Breve Jesus voltará. A gente cantava tão bonito isso, né? Breve virá. Breve virá, breve Jesus voltará. Ei, maravilha. Quando os diáconos vão se aproximando, peguem na mão de quem está do teu lado. Eu quero orar por vocês e pedir que vocês orem por mim. Para que todos nós permaneçamos firmados na videira verdadeira que é Jesus. Preste atenção no que eu estou falando. Eu sei que é meio-dia, não precisa ninguém me dizer isso, que eu estou olhando. Está de frente para mim aqui. Eu sei que é dia dos pais, eu também sou pai, eu também tenho família.